Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui de volta para compartilharmos a palavra do Senhor. Como dissemos no vídeo anterior, estamos neste domingo, mais uma vez em recesso, por conta da pandemia. Mais uma vez lembrando, não que estejamos ou sejamos proibidos a estarmos cultuando, isto com todas as recomendações, com aqueles protocolos, a questão do distanciamento, a questão do número, de um número máximo, para estarmos presentes no santuário, que seria um número reduzido, enfim, mas o certo é que não estamos por conta do cuidado, porque a gente vê, principalmente nesse mês de março, onde muitos estão sendo contaminados e este vírus está vindo com uma variante muito severa, onde no ano passado, por exemplo, no ano 2020, muitos eram contaminados, houve sim muitas mortes, mas muitos dos que eram contaminados passavam por essa enfermidade e até eram hospitalizados, mas venciam. Hoje muitos não estão vencendo esta enfermidade porque está muito sério. Por isso, nós estamos nos prevenindo, nos reservando a não estarmos na igreja, no templo, por isso estamos aqui através das redes sociais. Então é importante que você se cuide, se previna para não ser acometido por este vírus. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Quero ler a palavra do Senhor nosso Deus aqui em Filipenses capítulo de número 3. Filipenses 3, o versículo 17 e o versículo 18. Você vai acompanhar na sua Bíblia para então refletirmos nesta palavra. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso é seríssimo, Que Deus aplique a palavra do Senhor ao nosso coração, ao meu coração e também ao seu coração. Os inimigos da cruz de Cristo. Queridos, eu acredito que, muito embora existam muitas pessoas externas, pessoas que não são evangélicos, pessoas que até perseguem os cristãos, pessoas que falam mal dos cristãos, pessoas que zombam, que acham que a questão da nossa fé, a questão do estarmos congregando, do estarmos com a palavra de Deus, de nos tornarmos, de sermos cristãos e professarmos, enfim, a nossa fé, muitos zombam, muitos discriminam, muitos nos chamam de várias coisas, mas a bem da verdade, queridos, isto, por assim dizer, não nos incomoda muito, porque a gente sabe que são pessoas ignorantes, sem conhecimento de Deus, por isso fazem assim. Mas aquelas pessoas que estão infiltradas no seio da igreja, dentro ali daquele convívio, que participam das mesmas coisas, que usufruem das mesmas coisas e às vezes até com cargos de liderança dentro da igreja, são muito preocupantes, ou melhor, é muito preocupante quando estes se constituem inimigos da cruz de Cristo com o seu modelo ruim, com a sua vida irregular diante de Deus, com a sua vida totalmente fora dos padrões cristãos. Lá dentro da igreja mostra até ser alguma coisa, ser temente a Deus, mas infelizmente no dia a dia mostra algo muito diferente disto. Observe, volto ao versículo 17. Irmãos,
Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo, ele tinha toda esta condição, que a sua vida estava nas mãos do Senhor, de dizer que os irmãos poderiam ser imitadores dele, que poderiam imitar. E ele falou isso também, muitas das vezes, em outras circunstâncias, falando também aos crentes em Éfeso: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, e por aí vai. Então ele teve este exemplo, este modelo, esta condição de citar isto, porque ele vivia na presença do Senhor. Aí ele continua aqui dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando. Porque, queridos, é de chorar mesmo, sabendo que pessoas muitas das vezes estão ali aparentemente comungando da mesma fé, aparentemente unânime, né? Dizendo estar sentindo uma mesma coisa, vivendo uma mesma coisa em Cristo, mas na realidade a sua vida num todo não representa isto. Paulo aqui, isto estava acontecendo na igreja de Filipos. Paulo aqui ele diz que tais pessoas se constituem inimigos da cruz de Cristo. Volto ao versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando. Olha que angústia, que tristeza o apóstolo Paulo estava sentindo, porque no meio, entre os irmãos, existiam pessoas, volto a dizer, que se constituíam, ainda que não dissesse, porque não diziam mesmo, mas pelas suas atitudes se constituíam inimigos da cruz de Cristo. Aí Paulo vai e diz, no versículo 19 em diante: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E é lamentável, queridos, que muitos estão vivendo assim. Porque eu não sei se é a questão do medo do inferno, e acabam indo para uma igreja, para um convívio cristão, para dizer, eu entreguei minha vida para Jesus. O evangelho é coisa extraordinária, o evangelho tem os seus atrativos, mas na realidade muitas pessoas vêm para o evangelho e acabam não sofrendo mudanças, acabam não permitindo que Deus as trate, que Deus venha cuidar delas, que Deus venha fazer delas pessoas melhores, que Deus venha moldar o seu caráter, que Deus venha fazer delas uma vida simples, uma vida de renúncia. Então existem ainda pessoas muito altivas, existem pessoas ainda muito arrogantes, existem pessoas que estão afastando outras da presença de Deus, quando na realidade estão dentro, no seio da família cristã, mas não pertencem àquela família, não nutrem amor por aquela família. Há uma seleção, há uma separação. Por isso que muitas das vezes até mesmo grupinhos dentro da igreja. Então é muito sério isso é muito preocupante. Paulo, ele chorava com respeito a estas pessoas, porque elas estavam ali, mas não pertenciam ali. Por isto, ele diz que o destino destas pessoas é a perdição. Por isto que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele diz que naquele dia, Jesus antevendo o juízo final, naquele dia,
Muitos dirão, Senhor, Senhor, eu curei, eu preguei, eu fiz muitas maravilhas, eu profetizei, expulsei demônios, fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, o Deus delas, na realidade, não é o Deus, o Cristo, Salvador e Senhor, mas sim o seu próprio ventre. A sua glória é a sua própria infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. O céu não é algo que o deslumbra. O céu não é algo que traz dentro do seu contexto uma grande expectativa. Estou aqui, estou passando por problemas tantos, mas eu almejo o céu, eu estou caminhando para o céu, e quando eu partir desta vida eu estarei com o meu Jesus. E o apóstolo Paulo diz no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Já no capítulo 4, no versículo 1 diz, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permaneçamos com o entendimento de que em momento algum nós não devemos, em momento algum, ser comparado ou constituído inimigos da cruz de Cristo. Muito pelo contrário. A cruz de Cristo ela é símbolo de salvação, de redenção hoje para mim. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor ele foi à cruz, se fez sacrifício por mim, por cada um de nós. Então, eu preciso me deslumbrar, eu preciso ter a grande expectativa da volta de Jesus. Porque, queridos, quando isto acontecer, eu vou parar com picuinhas, eu vou parar com grupinhos, eu vou parar com arrogância, com prepotência, com estar olhando críticas, com estar olhando situações adversas de tantos irmãos que muitas das vezes, infelizmente, com as suas displicências, podem fazer com que alguns fiquem chocados, chateados, mas nós temos que olhar para Jesus, tão somente para Ele. E jamais, querido, nos esquecermos de que nós somos servos do Senhor, fomos justificados pelo Senhor, fomos salvos pelo seu amor. Portanto, tomemos cuidado para não nos constituirmos inimigos da cruz de Cristo. Isso é muito sério mesmo. Porque todas as vezes que nós estamos impedindo alguém de ir à cruz de Cristo, pode ser que nós estejamos nos constituindo inimigos da cruz de Cristo. Então reflita sobre isto e fique firme na presença do Senhor. Reveja alguns conceitos, humilhe-se diante do Senhor, permita que Deus haja na sua vida, libere perdão, não guarde mágoa no seu coração, de forma nenhuma. Que, queridos, o céu é um lugar muito lindo, muito puro. Por mais que nós sejamos hoje ou vivendo neste corpo da humilhação, como diz o texto, mas o nosso corpo será glorificado. Nós estaremos na glória, na presença do Senhor. Então reflita sobre isto e cuide-se, tome muito cuidado para você não ser o inimigo da cruz de Cristo. Amém? Então, abençoe a vida de cada um que esteja ao seu lado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nosso eterno Pai. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Continua falando ao nosso coração. Dá ao Deus que em momento algum nos constituamos inimigos da cruz do Senhor, mas sim a anunciemos, porque foi na cruz, sim, foi na cruz que Jesus morreu por mim, foi na cruz que o Senhor se fez, se tornou sacrifício por nós, foi na cruz
Foi lá no Calvário que o Senhor, sem falar, mostrou todo o gesto de amor profundo a cada um de nós. Não há como, ó Deus, nos limitarmos e deixarmos de anunciar esta mensagem que transforma, essa mensagem que conduz o homem à salvação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Sempre, a minha amada igreja, Igreja Batista em Sacramento. Permaneçamos firmes, permaneçamos inabaláveis na fé, na presença do Senhor, que nada mesmo nos abale, nada. Estejamos firmes e com o Senhor para o que der e vier. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um abraço.